Olá pessoal, aula de hoje Geometria Analítica. A gente vai falar do ponto e o tema vai ser o plano cartesiano, tá? O objetivo da aula é identificar pontos no plano cartesiano e escrever suas coordenadas, tá? Então essa é uma atividade que está lá no caderno do aluno, terceira série do ensino médio, tá? Página 7. Então observe que eu tenho um plano cartesiano. O que é o plano cartesiano, né? É um sistema de coordenada onde eu tenho um eixo principal na horizontal, tá? Que a gente vai chamar de eixo X. Não vou falar de abscissa ordenado, porque só confunde a cabeça do aluno, então eu vou chamar de eixo X, o eixo da horizontal, tá? E eixo Y, o eixo da vertical. E escrever a coordenada, eu tenho que escrever qual que é a localização, por exemplo, do ponto A nesse plano cartesiano aqui, nesse plano de coordenadas. Então notem que as linhas cinzas mais claras ou são paralelas ao eixo do Y ou são paralelas ao eixo do X, tá? Onde tem a interseção aqui do eixo X com o eixo Y, a gente chama a origem do plano cartesiano, tá? Em relação ao eixo X, ó, da origem para a direita, os valores vão aumentando, valores positivos, e da origem para a esquerda, os valores vão diminuindo, tá? São os números negativos. Em relação ao eixo Y, da origem para cima os números vão aumentando e da origem para baixo os números vão diminuindo. Então vamos lá, vamos escrever as coordenadas aqui do ponto A. Então o que eu vou fazer? O ponto A, primeira coisa, eu vou olhar o ponto A em relação ao eixo do X. Então o ponto A ele está acima do 2. Então vou abrir parênteses, vou escrever o 2, que é o valor aqui em relação ao eixo do X, e depois eu vou ver o A ele está ao lado de qual número em relação ao eixo do Y? Está ao lado do 3. Então, a localização do ponto A no plano cartesiano é 2,3. 2 em relação ao eixo do X e 3 em relação ao eixo do Y. Tá bom? Ponto B. O ponto B, abro parênteses, vou fazer um pontilhado aqui até chegar no eixo do X. Então, o ponto B ele está acima do 5, então vou colocar aqui no parênteses número 5. E o ponto B ele está ao lado do 7, beleza? Então, vou fazer vírgula 7. A coordenada do ponto B é 5,7. Aí sempre tem aquele aluninho infeliz que pergunta: professor, não entendi. Dormiu a aula inteirinha. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com o ponto H. Vou pegar o ponto H e vou projetar ele aqui, ó, no eixo do X. Tá? Então o ponto H ele está em cima do menos 3. Faça a mesma coisa em relação ao eixo do Y. Ó. Pego o pontinho e trago ele para cima do eixo do Y, em linha reta aqui. Tá? Então ele está ao lado do 4. Daí escrevo menos 3,4. Tá bom? Então observe que nessa mesma linha aqui, ó, o pontilhado que eu fiz para baixo, eu tenho o ponto F e tenho o ponto G. Tá? Então já vamos escrever também a coordenada do ponto F. Ó. O ponto F também está acima do menos 3, né? Então vou fazer menos 3, vírgula, faço o pontilhado para o lado aqui e ele está ao lado do 2. Então a coordenada do F, vou escrever do lado aqui, ó, menos 3,2. Tá bom? Então notem que o H, o F e o G, eles mudaram de lado. Eles estavam do lado direito e foram para o lado esquerdo. Então o sinal do 3 aqui muda. Ele ficou negativo, tá bom? Então, acho que não preciso fazer todos os pontos, mas vou explicar aqui o ponto C. Ó. Observe que o ponto C ele está exatamente em cima do eixo do Y. Se eu pegar o ponto C e trazer ele para a reta aqui do X, notem que ele está em cima do zero. Então, quando um ponto está exatamente em cima do eixo, ele vai ser zero. Então, nesse caso, é zero em relação ao eixo do X. Tá bom? E o ponto C ele está em cima do 4 no eixo do Y. Então, vou escrever 0,4. Tá bom? Então, ó, se terminou de explicar, daí vem aquele aluninho chato que dormiu uma aula inteirinha e não entendeu nada. Então, vou explicar o ponto G aqui, ó. Professor, e o ponto G? Então, você vê aqui, ó, ponto G. O ponto G, tá vendo? Em relação ao eixo do X, ele está exatamente em cima do menos 3. Então, abro parênteses, menos 3.
vírgula. Então, ó, tá vendo que ele está exatamente em cima do eixo do x? Se eu trouxer ele para cima do eixo do y, ele vai estar em cima do zero. É menos 3,0 a localização do g. Tá bom? Então, os outros ficam por conta de vocês. Beleza? Então, para fazer essa aula aqui, eu utilizei a apostila do aluno, caderno do terceiro ano do ensino médio, primeiro bimestre. Beleza? Obrigado, até uma próxima.